Olá, glória a Deus, bendito seja o nome de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor, Salvador e Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação pelos séculos sem fim. A Ele toda a minha glória, para o louvor do seu nome. Eu sou o pastor Van e quero trazer a terceira parte desse estudo que está, eu creio, está lhe fazendo bem, está lhe proporcionando, né, um novo entendimento das Escrituras. Louvado seja Deus por isso. Então, o tema, do primeiro e do segundo vídeo, esse também não vai ser diferente, é Satanás, demônios ou a carne. O que é que leva o homem a praticar o mal? Eu acredito que você agora já assistindo o terceiro, pastor Van, realmente a minha carne, se eu não vigiar, ela vai praticar o mal, né? Ou seja, o que nos dá a entender é que se a carne pratica o mal, todo homem pratica o mal. Se a tua alma pratica o bem, todo teu homem pratica o bem, né? Então, a mesma coisa funciona para os dois lados. Então, vamos lá. Então, eu peço a você que desde já, em nome de Jesus, dá o like, se inscreva no canal, como eu venho pedindo. Vamos fazer com que esse canal alcance 100 inscritos, 100, né? E não é nada para você que é um semeador da graça, assim como eu. Então eu como eu digo, semeador da graça, eu creio na graça consumada, mas tem alguns pontos de doutrina teológica que eu não concordo, mas nem concordo, nem me amarrando, nem distorcendo, nem forçando, eu aceito. Exemplo, um dos exemplos, antes de entrarmos no assunto aqui, um dos exemplos da teologia da graça consumada, que é ensinada, é que o espírito antes de 70 ficava preso no sepulcro. Eu tenho aí uns 4 a 5 estudos, tem até um que diz assim: e agora, escatologia consumada? O espírito do homem ou a alma do homem nunca ficou preso em sepultura nenhuma. Nunca ficou. Isso é uma invenção, né, da escatologia consumada, de alguns pregadores. Mas se você assistir aí uns vídeos meus aí, você vai entender sobre isso. Então, vamos lá. Vamos estudar, que é bom. Vamos nos alimentar, certo? Da Escritura, da palavra, ok? Então o tema, como já foi lido, quem leva o homem a praticar o mal? Satanás, os demônios ou a carne? Eu acredito que você já possa identificar, né, que nem é Satanás, nem os demônios, mas sim a carne, a minha carne, a tua carne, que pode levar o homem, a pessoa, a praticar o mal. Você viu isso estampado, né, nas palavras de Cristo. Mas vamos aqui, Gálatas capítulo 5, e o versículo 17 diz: pois esse é o carro-chefe, é o versículo chefe que vai conduzir os demais. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, a carne é contrária ao espírito, e o espírito é o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam, certo? Eles são contrários, são opostos, eles militam, eles brigam. Um quer fazer a vontade dele mesmo e nunca a vontade do outro. São opostos, ok? Eles se opõem. Muito bem. Então eu disse no estudo passado, deixei lá, fui bem claro, que a carne ela é usada como um instrumento voluntário para o pecado, né? O mestre Jesus falou isso lá em Marcos capítulo 7, do 16 ao 23. É só você assistir lá o vídeo anterior que você vai
que vai ser que você vai entender o que Cristo falou, que não foi demônios, não foi Exu Caveira, não, não foi Zé Pilintra, não foi demônio das encruzilhadas, nem de Matas Virgem, nem demônio de encanto, nem Satanás, nem o quinto dos infernos, nada disso. É a carne. Jesus disse que é do coração do homem, do que procede os maus pensamentos. É de dentro do homem, da carne do homem. Pois bem, isso você encontra lá em Marcos 7, 16 ao 23. Agora, sempre a carne e o espírito, sempre em guerra com a natureza espiritual. A carne, o homem exterior, está sempre em guerra com a natureza espiritual. A natureza carnal do homem é ou foi ativada pelo desejo de Adão de querer comer o fruto. Depois que comeu aquele fruto proibido, que Deus disse que não deveria comer, foi ativada a natureza carnal do homem. E ela foi ativada para a corrupção, né? Para, como a Bíblia chama, para o pecado, para o mal. Então vamos ver, já de Adão para cá, a natureza humana ela foi ativada para a destruição, para praticar o mal. Vamos ver isso? Romanos capítulo 8, olha só, para a gente concluir agora, hein? Romanos capítulo 8, do 1 ao 8, diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, que levava o meu corpo, a carne, meus pensamentos, certo? Me levava a praticar o mal, e isso o fim era a morte. 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem do pecado, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. 5. Que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, os desejos da carne, ok? Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Que coisa linda, né? Que entendimento maravilhoso do Paulo, da graça, do Evangelho da Graça. Então, quem é voltado para as coisas da carne, estão fazendo os desejos da carne, do coração, e não do diabo, nem de Satanás. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha só, olha que interessante. Isso a ciência não consegue explicar. A carne tem uma mentalidade, segundo o apóstolo Paulo. Ela pensa, tem desejo, ela fala, ok? Ela se entrega ao mal. E a mentalidade da carne, os desejos da carne, os pensamentos da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha só, os desejos, os pensamentos da carne, por serem mal, ela é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, ok? Então quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não é quem é dominado pelo espírito do mal. Entenda, não, aqui não está dizendo que o homem, ser humano, ele é dominado, né, por Satanás, pelo Exu Caveira, né, por tranca-rua, né, por espíritos mirins, né, pelos demônios, pelo inferno. Não. Quem é dominado pela carne, os desejos da carne, a embriaguez, a mentira, orgias, a prostituição, a idolatria, a avareza, né? Então isso aqui são
são os desejos da carne que dominam o homem carnal, o homem exterior. E se ele é dominado pelo desejo da carne, é a pessoa toda que é dominada. Ok? Então, mas se ele é dominado pelos desejos do Espírito, ele agrada a Deus. Ok? Ele é um homem espiritual. Bom, então vamos agora a Gálatas capítulo 5, um texto muito lido, né? Que a gente leu aqui, debatemos muito sobre isso. Versículo 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, eu já expliquei isso. Viver pelo Espírito não é marchar, não é pular, não é ver anjo azul, preto, não é no inferno, nem voltar para o céu, não é falar, gritar, né? Falar palavras, blá blá blá, blé blé blé, não é nada disso. Viver no Espírito é você viver de acordo como um homem, nenhuma sociedade corrupta e não se corromper. Isto é viver em espírito, é não praticar o mal, é não se submeter ao roubo, aos furtos, à mentira, à maledicência, à má conversa, ao engano, à falsidade. E isso é viver em espírito, é isso que o texto original diz, viver em espírito é isso. Não tem nada a ver com que a religião pentecostal ensina, viver em espírito, irmão, faça um jejum, nada disso, nada disso. Aí o 17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ok? Agora, Romanos capítulo 7, voltando lá para Romanos capítulo 7, versículo 5 diz, então os Romanos, que é Marcos, Romanos 7, 5, que diz, pois, presta atenção aqui, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo carnal, de forma que dávamos frutos para a morte. Ou seja, os desejos carnais, essa luta que tem carne contra o espírito, se fizer a vontade da carne, que é despertada pela lei de Moisés, que graças a Deus Cristo cravou, né, na cruz, e Colossenses capítulo 2, Efésios capítulo 2 também, Cristo cravou essa lei de Moisés, de ordenanças, né, na cruz. E Paulo diz aqui, pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas da carne, despertada pela lei, atuava em nosso corpo carnal, de forma que dávamos frutos para a morte. Muito bem, então voltando lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e a alma o que é contrário à carne ou ao espírito, certo? Então essa luta carne contra o espírito e o espírito contra a carne, o verbo lutar, olha só, ela traz também, né, a palavra aspirar, ela significa aspirar ou desejar, né? Lutar é aspirar, ela deseja, ela aspira, ela tem um desejo profundo de fazer o mal, de praticar o que não agrada a Deus, de praticar o que não é bom, né? Aquilo que Paulo diz, aquilo que é bom ele não fazia, mas o que era mal ele praticava pelos desejos pecaminosos da carne. Então, aspirar, desejar. Olha o que diz Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 28, diz assim, mas, Jesus dizendo, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha só, tá vendo? Então, mas vamos traduzir isso aqui, traduzir numa linguagem pentecostal,
Mas eu digo, qualquer que olhar cheio dos desejos do diabo para uma mulher, qualquer que olhar possesso com o espírito de Satanás, possessos pelos demônios, qualquer que tiver possessos de demônios, melhor entendimento, a melhor versão, aquele que estiver possesso de demônio e olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. É isso que o texto está dizendo? Não, mas não tem como forçar a barra não, nem quebrando a barra aqui, traz esse entendimento. Mas, eu digo, Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Lembra que ele disse, Marcos capítulo 7, é do desejo do coração do homem, lá do baú, lá da alma, do interior, do coração do homem, é que procede os maus pensamentos, e aqui é um deles, né? Então, cometeu adultério com ela em seu coração. Não veio do inferno, não foi uma seta, nada disso. Foi o desejo da carne do homem, o profundo desejo de adulterar, de cometer algo mal com alguém. Então, procedeu de onde? Do coração do homem, do pensamento do homem, da carne do homem, ok? Assim também podemos ver isto em Apocalipse. Apocalipse, só para a gente ter um desejo, como o desejo é ardente, ok? Como é o desejo de praticar o mal. Esse é o desejo que procede, que vai lá. Apocalipse 9, versículo 6, que diz: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha, isso aqui é um desejo profundo dos homens que procurarão a morte. Isso aconteceu em 68, nos meados de 68 depois de Cristo, até o ano 72, na grande tribulação. Os homens procuraram a morte, procuraram morrer, o desejo de morrer, o desejo de se suicidar, de tirar a vida, né? E a vida fugiu deles, ok? Então você vai ler lá, procurar lá este livro sobre a Guerra dos Hebreus, né? Que você vai entender de Flávio Joséfo, o que aconteceu nos meados do ano 65, né? Atrasando um pouquinho, até o ano 72, e a queda de Jerusalém, do templo, no ano 70. Então, mas eu quero focar aqui, o desejo do coração, o desejo carnal de procurar a morte e não encontrar, mas é o desejo, está falando do desejo. Então isso vem da carne, vem do pensamento do homem. Muito bem. Então esse desejo do coração, ela é projetada para a mente do homem. E quando ela chega na mente, acontece isso aqui, esse desejo. O que é que diz Lucas capítulo 16, né? E o versículo de número 16, olha o desejo carnal, como ela é forte. Lucas, capítulo 15, versículo 16, que diz: olha o desejo como é forte, o desejo da carne. Ele, o filho pródigo, desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então o foco aqui, desejar. Ele desejava, o desejo da carne era tão intenso que ele comia qualquer coisa que aparecesse. Isto é o desejo carnal, estava na vida dele. Muito bem. Lucas agora 16, Lucas capítulo 16 e o versículo de número 21 que diz: olha, este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães iam lamber as suas feridas. Este ansiava, este desejo é carnal, tanto para o bem como para o mal, né? Então veja que o desejo que sai do coração do homem era o desejo de comer, né, algo que caía da mesa do rico. Ele via caindo ali, a fome era tão grande, a fome na sua carne, que ele desejava comer o que caísse, meu irmão. Então esse é o desejo. Olha como é intenso o desejo da carne.
Lucas 17, agora, só para você ver como o desejo é intenso, é profundo. Lucas 17, 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. O desejo, né? Quando Jesus partiu ali, e o desejo dele era ver um daqueles dias do Filho do Homem. Então o desejo é da carne, ok? 22, 15. Lucas 22. Estou trazendo isso aqui para você entender o que é o desejo da carne, que a carne tem desejos. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então o desejo era da carne de Cristo, de Jesus, comer a Páscoa com os discípulos. Veja que o desejo ali era intenso. E para fechar aqui, Tiago capítulo 4. Olha Tiago. Cadê Tiago? Capítulo de número 4. Do versículo 1 ao 3. De onde vêm as guerras? Presta atenção aqui agora. Lembra do desejo carnal forte? De onde vêm as guerras que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? As guerras vêm de onde? Do inferno. É o demônio que bota na mente do homem para guerrear. Não. Essa guerra que está tendo aí, né, de Putin e contra a Ucrânia, esse é o desejo de dentro dele, o desejo de se vangloriar, de tomar posse de tudo, de acabar com tudo, de ter o seu nome nas mídias, né, nas redes sociais, no mundo todo, de ser aplaudido. É o desejo que vem da onde? Olha o que Tiago diz. Quem diz é a Bíblia, está lá, ó. De onde vêm as guerras? Não é porque o diabo botou no coração de Putin. Não. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Aqui ele está falando da guerra entre um e outro, entre o irmão e outro irmão. Mas quando se fala de uma proporção maior de guerra de uma nação contra a nação, não foge aqui, né, a intenção do versículo. Vem de dentro das paixões, do coração, dos pensamentos. Olha o 2. Vocês cobiçam coisas. Cobiçam. Vem de onde? Do inferno? Não, do coração do homem. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam. Vem de dentro da onde? Do inferno? Não, de dentro do coração do homem. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Desejam, olha só, matam, invejam, mas tudo por causa de quê? Do desejo do coração. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê, porque não pedem. Olha só, é só guerra. De dentro de onde? Do coração. 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Está vendo aí? Está vendo aí? Olha só. Então, tudo isto aqui vem de dentro do coração do homem. Agora, olha o capítulo 1, só para você ter uma ideia. Olha só. Olha só aqui para a gente fechar isso aqui. Versículo 13. Versículo 13. Vamos ver aqui de onde vem a tentação para fazer o homem pecar, né? Olha só. Estou falando aqui em termos religiosos, que não existe pecado mais na igreja. Pecado Jesus já levou na cruz. Ele veio para tirar o pecado de Israel. E assim já nós, se ele tirou o pecado de Israel, que as nações não tinham pecado porque não tinha lei, então nós depois da cruz nascemos sem pecado. Já nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando alguém for tentado, escute isso aqui, pentecostal. Quando você for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Beleza? Tranquilo. Olha o 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Opa! Eu aprendi que eu era tentado pelo diabo. O diabo colocava
né, a sua seta, influenciava, mudava meus pensamentos, e eu era tentado a pecar, a errar, a praticar o mal. Mas Tiago disse que não. Ele diz: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido o seu desejo, o seu pensamento maldoso, que vem de dentro do coração do homem. Quem disse foi Jesus. Olha o 15. Então, esse desejo lá dentro do coração do homem sobe à cabeça, o desejo profundo de praticar o mal, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Está vendo aí? Então, veja aqui o resumo de tudo. Nós aprendemos nesse estudo, neste canal, Iluminados pela Graça, que Satanás, demônios ou a carne, o que leva o homem a errar, a praticar o mal, é a carne. Elimina Satanás, elimina os demônios e se apresenta a carne, os desejos da carne, os pensamentos da carne, as intenções profundas, desejos profundos da carne. Então aprendemos que é a carne. A minha carne, se não for freada, se eu não tiver conhecimento de como freá-la, de como dominá-la, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo, certo? Ela vai desenfreadamente praticar o mal e não o diabo. Aprendemos isso, ok? Então você leu aqui Tiago capítulo 1, do 12 ao 15, ou do 13 ao 15. O que leva você a ser tentado e praticar o mal é o desejo da sua carne. Agora, pastor, e como a gente pode, qual é o ensino que o Senhor dá? Qual é o ensinamento que o Senhor traz neste canal, nesse estudo, para a gente ser pelo menos aliviado sobre isso? Tudo bem, você vai dizer, já aprendi que não é o diabo, que não são os demônios, que é a minha carne, e agora? O que é que eu devo praticar? Você vai comigo lá para Gênesis, olha só, Gênesis, você vai aprender isso aqui, ó, que Deus ensinou a um rapaz e ele não botou em prática. Deus quis ensinar, aliás, ensinou a ele, falou para ele, e ele não colocou em prática, e se deu mal, muito mal. Olha só, Gênesis capítulo de número 4, do versículo 1 ao 7. Olha o que Deus ensinou a este rapaz. E olha o que a graça ensina e os religiosos não querem praticá-la. Não querem praticar. Por quê? Porque se acham dono da razão, né? São dono da unção, colocam Deus numa caixinha, o conhecimento é deles, né? O que vale é plá, pli, pló, rodopiar, machô, né? Vai ao céu, vai ao inferno, o que vale são revelações, né? E isso tudo intenções do coração, e vão se indo de mal a pior, se perdendo, se entristecendo cada dia mais, e começa a condenar o pastor, começa a condenar o culto. Não, o mal está na carne, na minha carne, na sua carne. Agora, olha o que Deus ensinou a esse rapaz, e ele não praticou e se deu muito mal. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. 2. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. 2 irmãos. 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras criadas do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se
se transtornou. Olha só. A oferta que Deus aceitou de um irmão e não aceitou do outro. Por ele não ter aceitado do outro, esse irmão Caim, ele ficou furioso e o seu rosto se transtornou, ficou com raiva, muita fúria. Então ele, em vez de chegar e conversar com Deus, ele foi descontar em seu irmão. A raiva dele foi contra agora seu irmão. E olha o que Deus disse a ele. A raiva dele foi tão grande que ele desejou no seu coração, os seus pensamentos carnais, desejou a morte do seu irmão. E ele mesmo ir lá e executar. Olha o 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Por que você deseja matar o seu irmão? Por que esse desejo carnal, do mal? Olha o conselho que Deus deu a este rapaz. Se você fizer o bem, ainda há tempo. Eu te aceito, faça o bem. Mude os seus pensamentos. Deus pediu que ele mudasse o pensamento de morte para o pensamento de vida, de paz. Tirasse o pensamento de guerra, de raiva e colocasse um pensamento tranquilo, de paz. Deixa lá para lá, deixa teu irmão para lá, vai viver tua vida. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado, olha só, a consumação o ameaça à porta. Olha só, ele deseja conquistá-lo, o pecado, esse teu desejo vai te matar, vai roubar a tua paz, a tua paciência, o desejo carnal. Então está à porta, está no teu coração. Se subir a tua mente, tu vai executar, Caim. Ainda há tempo, deixa isso para lá. Foi o conselho que Deus deu a este jovem rapaz. Sabe o que ele fez? Ele não obedeceu. E aí o que aconteceu? Aí olha o que Deus diz. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas, olha que palavra forte, você deve dominá-lo. Está vendo aí? Eu quero concluir com este versículo aqui, esta expressão. Você deve dominá-lo. Então, cabia a Caim dominar esse desejo carnal do mal que estava na sua mente, que já tinha subido a sua mente. Não veio do inferno, não foi o diabo, não foi Satanás, mas foi o próprio desejo carnal. Foi o homem exterior, foi aquilo, a carne lutou, ele se deixou ser levado pelo desejo carnal, pelo desejo da carne, pela vontade da carne, e aí ele praticou. E Deus disse a ele, cabe a você dominá-lo, dominar. Se ele tivesse dominado esse desejo, era bênção, Deus teria o aceito. Mas ele não quis dominá-lo, ele deu evasão, ele abriu o coração, escancarou o desejo da carne e praticou. Então, você vai ver que no versículo 8, disse porém Caim, ele executou o desejo da carne, a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, veja que o desejo foi da carne, matar, roubar, destruir, furtar, mentir, adulterar, são desejos da carne. Não vem de nenhuma outra fonte, são desejos carnais. Despertados pela desobediência de Adão, despertou a carne no homem. O homem passou a ser um ser carnal, morreu espiritualmente e viveu a carne, passou agora a sentir desejos profundos do mal pela sua carne, pelo homem exterior. Então, está aqui, o conselho que eu lhe dou, os desejos vêm, os desejos carnais vêm, mas veja que Caim não conhecia a graça de Cristo, mas ele já ouvia a palavra de Deus, a palavra de Cristo, lá no jardim, quando ele diz, cabe a você dominar. O desejo de pecar, o desejo de fazer o mal, vem em
todo ser humano. Mas você, meu irmão, minha irmã, você tem o poder, pela graça de Cristo, pelo poder da mente de Cristo, de dominá-lo, de dizer não à sua carne, de dizer não ao mal, porque fazendo isto, você consegue glorificar a Deus, consegue dizer que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então você pode sim dominar esse desejo. Não vem do diabo, não vem do inferno e nem de nenhum demônio. São desejos carnais que eu tenho e você tem. Mas todos esses desejos carnais, nós, como Igreja de Cristo, com a autoridade do nome de Cristo Jesus e pela revelação do Evangelho da graça de Cristo Jesus, nós temos o Espírito de Cristo, que é poder de Deus, né? E podemos dizer não a esses desejos carnais, diabólicos. Podemos dizer diabólico porque é do mal, ele se opõe, né, ao Espírito. Dizer não e sermos vencedores nesta batalha. Amém? Glória a Deus. Então você aprendeu que não é o diabo, nem os demônios, nem Satanás que leva o homem a praticar o mal, mas a sua própria carne. Amém? Deus continue te abençoando. Dá o like, me ajuda aí, dá o like, se inscreva no canal. Eu quero chegar aos 100 inscritos. É pouco, é muito pouco, aos 100 inscritos. E você pode ajudar levando esta semente e pedindo ao seu irmão, sua irmã, a um amigo, a uma amiga. Se inscreva aí no canal do Pastor Van. Próximo estudo, bomba! Jejum é para a igreja praticar? Você pratica o jejum? Pratica? Mas você vai aprender a verdade, que o jejum nunca foi para você praticar, que o jejum não é para a igreja, que Cristo não ensinou jejum à sua igreja. Os apóstolos, Paulo, o apóstolo do gentil, não ensinou jejum para a sua igreja. Pelo contrário, os discípulos de Cristo não jejuaram. Não jejuaram. Amém? Você vai aprender isso aqui. Próximo estudo, sobre o jejum. Pastor, o senhor jejuma? Não. Pastor, então tem muitas práticas da lei que nós não praticamos mais. Amém? Então, me ajuda, dá o like, compartilha, se inscreva, mas se inscreva com força, peça aí aos seus irmãos para se inscrever no canal. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente.